A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Vamos dar sequência ao estudo da revista da Escola Dominical Editora Betel, segundo trimestre de 2020, conduzidos aí pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Hoje vamos estudar o Salmo de número 51, um chamado ao arrependimento. Apesar dos Salmos 23 e 91 ser os mais conhecidos e até recitados de cor por muitas pessoas, ao meu ver, o Salmo de número 51, ele deveria ser o mais praticado pela humanidade. Nós vemos aqui, neste Salmo, a iniciativa tida por Davi, no Salmo de número 51, é a garantia de acesso aos benefícios que Deus dispõe aos seus servos, estão descritos nos Salmos 23 e 91. Para início de reflexão, o pastor Adriel ele propõe aqui no textuário da lição o verso de número 17 do Salmo de número 51. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Muitos são aqueles que pensam estar se sacrificando além da conta aí para manter a sua vida cristã, ou para exercer suas funções ministeriais para as quais Deus lhes entregou. A pergunta que fica é: o sacrifício que essa pessoa está fazendo está envolvido por um espírito e um coração quebrantado? Somente os sacrifícios dentro deste padrão são aqueles aceitos por Deus. E sem querer ser prolixo, mas já sendo, a verdade aplicada que precisa ser aplicada diz: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Isso porque, de acordo com Provérbios 28, verso 13, só quem confessa e deixa alcança misericórdia. O texto de referência proposto aqui pelo pastor Adriel Gonçalves é o Salmo de número 51, versos 1, 2, 7, 9, 10, versos 12 e 13, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O Salmo de número 51, além de abordar sobre as consequências do pecado, ele traz aí à tona a possibilidade de restauração àqueles que se arrependem, aos que confessam e deixam a prática do pecado. Nessa lição aqui, o pastor Adriel Gonçalves ele levanta o contexto histórico do Salmo 51, revela aí os caminhos do arrependimento que a pessoa precisa percorrer e também especifica os principais pedidos feitos por Davi em sua oração de confissão diante do Senhor. Quanto aí ao contexto histórico, o cenário de pano de fundo do Salmo 51, de forma resumida, está no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Davi ele sempre esteve à frente de todas as batalhas que Israel empreendia. E desta forma foi com que Deus expandiu o reino e o abençoou, o engrandecendo de maneira extraordinária. Sempre aí nos períodos de primavera, outono, estações do ano que ofereciam aí boas condições para a guerra, já que não era nem muito quente, nem muito frio. Os reis nessas estações, eles costumavam ir à guerra para expandir os seus reinados. Em uma dessas estações, o exército de Israel fez a sua terceira incursão de guerra contra os amonitas devido à afronta feita por Hanum aí aos servos de Davi. Possivelmente, por já terem saído aí vitoriosos nas duas outras incursões, Davi ele ficou no palácio e enviou apenas Joabe comandando o exército nessa terceira incursão contra os amonitas. Veja aí,
em um momento de guerra, há uma acomodação do rei Davi que, de certa forma, ele subestimou o exército inimigo. Deixou de sair à guerra ou de se preocupar com os que foram combater essa guerra. Na sua zona de conforto, caminhando aí no terraço do Palácio Real, em uma posição privilegiada, ele muda o seu foco de olhar. Deixa de preocupar com aqueles que estão na guerra, de imaginar o que é que estava acontecendo na guerra, para olhar aí uma linda mulher em seu momento de banho. Sem perceber, Davi ele começa a ser enganado pelos seus próprios desejos pessoais. Ele sai de uma guerra que ele estava acostumado a vencer e entra numa guerra sem condições emocionais e, naquele momento, espirituais de vencê-la. O que ocorreu com Davi é o mesmo que ocorreu com Eva no Jardim do Éden, a primeira vez que uma pessoa foi enganada pelos seus próprios desejos pessoais. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que Eva, ao passear pelo jardim, ela vê uma árvore que aos seus olhos era boa, agradável e desejável. Ela toma para si o fruto e desfruta dele. Os 3 passos para uma pessoa pecar sempre é olhar, desejar e concretizar o ato. Ou seja, a pessoa se depara com uma situação, seja boa ou ruim, se deixa ser dominada pelos seus desejos, sejam bons ou ruins, e concretiza o pecado ao contrariar a vontade diretiva de Deus para a sua vida em relação àquela situação. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 4, nós vemos um cenário semelhante ao de Gênesis, capítulo 3. Davi aí passeando no seu terraço, algo comum nas casas daquela época, que tinha aí o seu telhado plano e também servia de um ambiente de lazer para as famílias. Ele olha e vê uma mulher que na Bíblia pode ser representada por uma árvore, que aos seus olhos era boa, agradável e desejável. Foi então que Davi tomou para si e manteve relação com Betseba. O resultado final foi o adultério e também a gravidez. Como na maioria das vezes ocorre quando uma pessoa concretiza um ato pecaminoso, Davi nem ao menos se lembrou que haveria consequências trágicas aí da decisão que ele tomara. Simplesmente ele tomou aquela decisão, concretizou o ato pecaminoso, saindo aí fora da vontade diretiva de Deus para a sua vida. Agora, já na vontade permissiva de Deus, ou seja, mesmo Deus não concordando com Davi, Deus permitiu que ele efetivasse o pecado. Agora, Davi teve que arcar com as consequências de suas próprias escolhas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Davi, por continuar com seu coração resistente às diretrizes dadas por Deus, ele entra aí num abismo ainda mais profundo. Maquinou em cobrir o seu pecado e os 2 primeiros passos que ele deu, fracassou. Foi então que Davi autorizou a ação suicida contra o guerreiro fiel Urias e ele foi ferido e morto na frente de batalha contra os amonitas. Toda vez que uma pessoa deixar de refletir em si as características do caráter de Cristo, ele vai entrar em declínio espiritual, vai perder a sua comunhão com Deus e começará inevitavelmente a produzir em si os frutos da carne. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, ele diz que se a pessoa viver segundo a carne, ela irá morrer, mas se viver de acordo com a orientação do Espírito Santo, ela vai mortificar em si as obras da carne e vai continuar vivendo. Aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, Paulo diz que a pessoa deve andar em espírito, se é que ela pretende renunciar ou deixar de cumprir as concupiscências da carne. Penso ser importante frisar aqui que muitas pessoas imaginam que pecado é apenas adultério, prostituição, assassinato e roubo. Mas quaisquer atitudes semelhantes às que estão descritas por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 20, seja em pequena, média ou grande proporção, diante de Deus é pecado sujeito ao rompimento de comunhão com Ele e também sujeito a todas as consequências oriundas do ato que a pessoa tomar. Veja o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19
a 20. As obras da carne são manifestas e elas são prostituição, que é a relação sexual por interesse financeiro, é impureza, lascívia, que é a exposição exacerbada da sensualidade, é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que são discussões e contendas tolas, emulações, que é o sentimento de querer ser igual ou superior a outra pessoa, iras, pelejas, dissensões, que são as divergências de opiniões por interesse puramente particular, heresias, que são doutrinas contrárias ao contexto bíblico, invejas, homicídios, bebedices, glutonorias, que é comer aí acima da necessidade de matar a fome. E coisas semelhantes a estas, das quais Paulo declara, como antes ele já havia dito, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. De acordo com a lei mosaica, tanto o simples cidadão como a autoridade máxima da nação, o rei, estava sujeito à pena capital. A mulher ela só não morreria se ela fosse vítima de abuso sexual e ela gritasse por socorro, ou se ela estivesse em algum local em que não houvesse quem a socorresse, e mesmo ela gritando, ela não seria socorrida. No caso de Betseba, não há registro de que ela tenha oferecido resistência. Ou seja, além da morte espiritual, da quebra de comunhão com Deus, tanto Betseba quanto Davi, qualquer pessoa, ela seria submetida à morte física por apedrejamento. Ou seja, além da morte espiritual, da quebra de comunhão com Deus, a pessoa, seja um simples cidadão, seja o rei, no caso Betseba e também Davi, eles deveriam ser submetidos aí à morte física por apedrejamento. E tudo diante das pessoas da sociedade da época. Aí vem a pergunta: por que Davi e Betseba não morreram? Alguém pode imaginar que foi porque Davi se casou com Betseba. Assim, ele teria cumprido a lei mosaica de acordo com Deuteronômios 22, versículos 28 e 29. No entanto, neste caso de Deuteronômio, a especificação é caso de fornicação, onde a vítima de abuso sexual seria uma pessoa virgem e Betseba já era casada. No caso aqui é adultério. A única explicação plausível para Davi e Betseba não terem morrido é por causa da atitude que Davi tomou aqui no Salmo de número 51. Por isso é que eu reforço que o Salmo 51 deveria ser o mais praticado pela humanidade, já que o tipo de iniciativa tida por Davi aqui é a única garantia que a pessoa tem acesso aos benefícios aí descritos no Salmo de número 23 e 91. Quando o profeta Natan chega, propõe a Davi aí a parábola do homem rico que tinha muitas ovelhas e muitas vacas, e também o homem pobre que tinha apenas uma pequena cordeira. O homem rico, ao receber aí o viajante na sua casa, manda matar a única e pequena cordeira do homem pobre para alimentar o viajante. Davi, ele conhecia a lei mosaica e as penas também que eram destinadas às pessoas que descumprissem a lei mosaica. Ele ficou indignado e já decretou logo a sentença, que restitua de forma quadruplicada. Foi então que ele ouviu o profeta Natan desvendar aquela parábola e dizer: tu és este homem. Sendo o rei de Israel, te dei casa, te dei muitas mulheres, te dei riqueza, e você feriu a Urias, simplesmente para tomar a sua pequena cordeira, para tomar a sua mulher. Como é que Davi poderia restituir o prejuízo de Urias se ele já estava morto? Foi então que, um ano depois de se envolver com Betseba, esposa do fiel guerreiro Urias, o rei Davi compôs esse poema no Salmo de número 51. O caminho do arrependimento, ele é descrito aqui por pelo menos 3 características. A primeira característica está nos versos 3 e 4 do Salmo 51, onde Davi ora dizendo: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal.
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Essa foi uma resposta automática de Davi diante da repreensão dada por Deus através do profeta Natan. Tudo o que estava armazenado aí no subconsciente de Davi veio à tona como uma explosão. Profundamente arrependido, com o espírito oprimido, ele teve aí a sensibilidade de reconhecer o seu pecado e clamar por perdão. Diferente aí de muitas pessoas que permitem a mente ficar cauterizada, fazendo com que a mente fique anestesiada, se recusam a reconhecer suas falhas e ainda tenta jogar a culpa nas costas de outras pessoas, decretando sentenças cabíveis somente a elas mesmas. Além disso, muitos querem continuar vivendo dentro das igrejas, ocupando cargos de liderança, serem ministras no santuário, tentando encobrir suas falhas, só enganam a elas mesmas. O segundo passo para o arrependimento é a confissão e o pedido de perdão. Além de reconhecer o seu pecado específico, Davi ele reconhece ter em si a natureza humana tendente ao pecado. Essa natureza que faz o homem e a mulher errar o alvo da vontade de Deus e pecar contra a santidade divina. Russell Shedd, ele pondera que os pecados não confessados, eles afastam o cristão da presença de Deus. Da mesma maneira que os pecados considerados prazerosos mantêm o cristão longe do Senhor que poderia libertá-los. É de extrema importância que o cristão reconheça os seus pecados, independentemente deles serem do ponto de vista humano menos ou mais graves. Além de reconhecer, tem que pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. O amor a Deus deve levar o cristão a odiar o pecado, pois todos os sofrimentos suportados por Jesus na cruz do Calvário, no lugar da humanidade, só aconteceu por causa do pecado da humanidade. Davi, por ter se arrependido diante de Deus, confessado o seu pecado, pedido perdão, se prontificado a mudar de vida, Deus preservou a sua vida e também a vida de Betseba. No entanto, o fruto do adultério, a criança que nasceu, ela veio a óbito. Essa aí é a terceira característica do caminho do arrependimento. O perdão de Deus não elimina as consequências do pecado. Além da morte do menino, o profeta Natan, ele disse que a espada não apartaria da casa de Davi. E o que Davi havia feito aí, as ocultas, as escondidas, ele sofreria essa vergonha em plena luz do dia. Seria envergonhado na frente da nação. Absalão, filho de Davi, matou o próprio irmão Aminon à espada. Se rebelou contra o reinado do próprio pai, se declarando rei na cidade de Hebrom. E quando ele invade Jerusalém, ele arma uma tenda no centro da cidade, à vista de todo o povo, e mantém relação sexual com as concubinas aí do seu pai, o rei Davi. Pode-se imaginar que foi inútil o arrependimento, a confissão e o pedido de perdão de Davi. No entanto, foi essa atitude que possibilitou a Davi superar todos esses traumas experimentados dentro da própria casa. E mesmo velho, Davi teve condição de preparar todo o material para a construção do templo, deixar armazenado, organizar todas as escalas dos trabalhos, das turmas dos levitas que eles estariam trabalhando no futuro templo, vencer outras guerras e repassar também o reinado ao seu filho Salomão. Não fosse a ação do perdão de Deus na vida de Davi, ele teria terminado seus dias decepcionado com Deus, sem comunhão com ele, em estado de profunda depressão, dado aí a tantos problemas que ele experimentou dentro da sua própria casa. Davi ele fez 21 pedidos de perdão e restauração a Deus, aí nessa oração de confissão no Salmo de número 51. Dentre esses 21 pedidos, 3 se destacam aí na busca de Davi por retomar a sua intimidade com Deus, aliviar a angústia da sua alma dessas situações que estavam destruindo Davi internamente. Salmo de número 51, verso 6, ele ora: Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O conceito de verdade no hebraico é confiança,
Ou seja, Davi, ele sabia que Deus trabalhava e lidava na confiança, e ele deseja se relacionar com Deus de forma totalmente honesta, totalmente confiável. Para que isso fosse possível, Davi precisava ter capacidade de lidar com os problemas que viriam aí em consequência do seu pecado. Por isso ele pediu por conhecer a sabedoria de Deus. Entre outras palavras, Davi ele pede a Deus que o temor do Senhor estivesse arraigado em seu coração. Salmo número 51, verso 7, Davi ora e diz: Purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O isope é uma espécie de erva aromática de forte sabor e era cultivada também como erva medicinal. Também era usada aí nas cerimônias de purificação. Ao utilizar o isope para purificar Davi, Deus estaria dando a entender, representando aí a cura completa e a purificação espiritual de Davi. E por onde Davi passasse, todos notariam a fragrância da ação de Deus na sua vida. Olhando para esse pedido que Davi fez aqui no Salmo de número 51, fica mais fácil entender quando Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16, que o cristão para Deus é aroma de Cristo entre os que estão salvos e os que estão perecendo. Entre os que estão perecendo pode até não ter um cheiro bom, mas para aqueles que são salvos é fragrância de vida, diz o apóstolo Paulo. Esse efeito na vida do cristão só pode ser obtido por meio do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O nosso sumo sacerdote, que no seu sacrifício em prol da humanidade, utilizou o seu próprio sangue. Davi ora no verso de número 12: Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O caminho da santidade, o caminho da comunhão com Deus, ele produz a alegria da salvação, enquanto o caminho do pecado, ele promove tristeza e morte. Jó, ele falando de forma figurada sobre o Senhor, ele disse em Jó número 41, verso 22, que no pescoço do Senhor repousa a força, e perante Deus até a tristeza ela salta de prazer. Paulo, falando aí sobre as características do fruto do Espírito, ele deixa claro que gozo e alegria é uma dessas características. E em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele orienta que a pessoa, estando no Senhor, ela consegue se regozijar. A alegria de aproveitar a proximidade de Deus, segundo o escritor John Bate, deve ser o estilo de vida do cristão. Nesse chamado aí ao arrependimento, cada pessoa ela precisa de forma prática viver o Salmo de número 51 para que ela possa usufruir do perdão de Deus, para que ela possa usufruir dos cuidados de Deus, do pastoreio, da proteção de Deus, como estão nos Salmos de número 23 e 91. Veja o verso 6 do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso só é possível se houver arrependimento, se houver confissão, se houver pedido de perdão. Veja o Salmo de número 91, versos 14 a 16. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, diz o Senhor, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fica aí a super dica que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Siga aí o exemplo tomado pelo rei Davi e receba também o refrigério, o perdão, a alegria da salvação ao ter dado por Deus um espírito renovado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.